A paz do Senhor Jesus, alunos da Escola Bíblica Dominical, professores, todos aí que compõem a melhor escola da vida, que é a Escola Bíblica Dominical da Nação Madureira, Betel, né? Para nós é uma satisfação dirigir a você hoje para juntos conversarmos um pouco sobre a lição de número 6, que tem importantes instruções para as nossas vidas, para a nossa alma enquanto cristão, enquanto homem e mulher de Deus. Antes de darmos início ao nosso estudo, vamos orar ao Senhor Deus. Eterno e soberano Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença. Pedimos, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê graça, ó Pai, para juntos estudarmos a Tua palavra. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Como nós estamos estudando nesse trimestre, Salmos para uma referência para a vida de adoração e oração. Já estudamos vários temas que compõem esse universo de estudo desse trimestre, ou seja, que compõem o tema principal, que é Salmo, uma referência para a vida de adoração e oração. Já estamos aí quase que na metade da lição e nós já podemos apontar algumas coisas essenciais que eu, antes de adentrarmos no tópico de hoje ou no tema de hoje, gosto de revisar. Então, primeiro nós vimos Salmos, um guia devocional para o cristão, e ali estudamos as estruturas dos Salmos, descobrimos tratar-se de uma poesia hebraica e as suas características. Depois nós estudamos Jesus Cristo e missões dos Salmos, ou seja, aquilo que o Salmo refere à pessoa de Cristo, e também aquilo que o Salmo aborda sobre a questão missionária, né? Sobre a missão da igreja de propagar, de adorar, de verbalizar a pessoa de Cristo, o nosso caráter enquanto cristão. Estudamos a questão do Supremo Bom Pastor, observando a importância de Cristo como bom pastor, observando as características do bom pastor e também observando a característica do mercenário, daquele que é mercenário, e então nós destacamos isso. Também estudamos que devemos buscar o conhecimento dos caminhos do Senhor, ou o caminho que o Senhor tem para a nossa vida. Devemos também celebrar, na lição de número 5, a segurança do povo de Deus. Aonde está a segurança do povo de Deus? Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Sempre lembrando que nós temos o tema central, que é Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração. E este
E estas lições que foram já abordadas, que já foram estudadas, elas procuram trazer cada ponto importante desta vida de adoração e oração. Ou seja, a quem eu devo adorar, por que eu devo adorar, como eu devo adorar, a quem eu devo orar, como devo orar e por que eu devo orar. Então, são estas indagações que nós temos durante o trimestre, buscando construir a partir dos textos de Salmos algumas respostas para estas indagações. Repetindo, a quem eu devo adorar, por que eu devo adorar e como eu devo adorar, a quem eu devo orar, por que eu devo orar e como eu devo orar, dentro de uma perspectiva dos salmistas, ou seja, aquilo que está no livro de Salmos, que reforça ou que ensina, seria melhor isso, que nos ensina como devemos orar, como devemos adorar, e isto é fundamental para as nossas vidas. Então, hoje nós vamos trazer mais uma questão fundamental que está dentro do contexto de adoração e também está dentro do contexto de oração, já observando que a adoração é muito mais amplo do que o louvor. Já observando, já podemos observar, vamos aqui fazer essa reflexão, podemos observar dentro daquilo que já estudamos, que a adoração, ela é muito mais ampla, ela tem uma amplitude que abarca vários outros aspectos. Ou seja, dentro do círculo adoração, nós encontramos oração, nós encontramos louvor, nós encontramos estes pontos, né? Nós encontramos arrependimento, que vamos falar hoje, nós encontramos uma busca pela segurança. Então é dentro deste aspecto que a gente já vai construindo até para a nossa vida uma teologia bíblica da adoração e uma teologia bíblica da oração, ou seja, dentro deste estudo sistemático do livro de Salmos, um estudo bíblico e um estudo também com a simplicidade que deva ser uma escola bíblica dominical, procurando destacar a importância de uma vida de adoração e oração. Então, para organizarmos as ideias nos dias de hoje, a fim de que você não se perca, e eu também, na verdade, porque não é só o aluno que se perde no contexto, mas para a gente organizar as ideias, nós estamos, do que já foi destacado até aqui, antes de adentrarmos nos pontos da lição de hoje, nós já observamos que a adoração ela é um círculo maior, e dentro deste círculo maior nós encontramos vários aspectos, vários pontos, né? Vários pontos da adoração. É como se a gente circulasse aqui, né? Eu vou te mostrar, fiz um círculo para você entender o que eu estou falando, e dentro deste círculo nós encontramos esse círculo chamado adoração, né? O ciclo chamado adoração. Dentro desse ponto nós encontramos oração, dentro desse ponto nós encontramos louvor, dentro desse ponto nós encontramos arrependimento, que é o que vai ser falado aqui hoje. Dentro desse ponto nós encontramos santificação
Então, essa palavra vindo de um ciclo dentro de dos Salmos, ou seja, nesse meu péssimo desenho, é possível você entender. Aqui nós estamos estudando os Salmos, aonde nós nos remetemos à adoração, que é um ciclo maior, e aqui nós encontramos a oração, nós encontramos o louvor, nós encontramos o arrependimento e nós encontramos a santificação, entre outras coisas que foram faladas no decorrer da lição. Então, dito isto, passamos à lição de hoje, que é um chamado ao arrependimento. Diz o nosso textuário, está em Salmo 51, 17, que diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, ponto e vírgula. Há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Ou seja, qual é o sacrifício para Deus? Ou quais são os sacrifícios para Deus? Um espírito quebrantado, né? O caminho da restauração espiritual passa pelo reconhecimento do pecado e, consequentemente, confissão e arrependimento. Então, a partir da lição que vamos estudar aqui hoje, qual a verdade aplicada? Ou seja, qual verdade nós encontramos, né, na lição de hoje? A verdade é que a restauração espiritual, para a restauração espiritual, hoje eu estou gostando de desenhar e vamos lá. Para a restauração espiritual, né? Restauração espiritual, nós temos um caminho a seguir, né? Então veja bem, eu tenho aqui, para que seja observado, aqui restauração espiritual. Para mim chegar neste caminho da restauração espiritual, eu preciso percorrer um caminho. Aqui nós vamos percorrer este caminho até chegar à completa restauração espiritual. E esta verdade está dizendo que passa primeiro, consequentemente, por uma confissão, né? Olha, eu confesso e eu arrependo. Então veja lá, e eu volto aqui dizendo: confesso, arrependo, restauração espiritual. A verdade aplicada de hoje. Verdade? Quais são os objetivos? Apresentar primeiro o contexto histórico do Salmo 51. Segundo, revelar o caminho do arrependimento, mostrar os pedidos que o salmista fez a Deus. Então veja bem, nós temos alguns objetivos a seguir. Voltamos. Nós temos alguns objetivos a seguir. Primeiro, contexto histórico. E é interessante observar que toda vez que você vai estudar um texto sagrado, além você vai segmentando, vai fazendo as perícopes, você precisa identificar qual o contexto histórico, para não criar inverdades ou heresias ou criações que não estão dentro da palavra de Deus. Então é fundamental entender o contexto histórico. Segundo, revelar, demonstrar o caminho do arrependimento. Terceiro, mostrar quais foram os pedidos que o salmista fez a Deus. Ok? Continuando. O texto de referência, já lemos aqui, vai no 51, 1, 2, 7, 9, 10, 12, 13. Vamos ler? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões,
segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Verso 9. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Verso 12. Torna a dar-me a alegria da salvação, da tua salvação, e sustém-me com espírito voluntário. Verso 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Então, veja bem, primeiramente, qual que é o contexto histórico? Essa música, esta angústia, esta poesia, na verdade, esta poesia ecoa uma angústia causada pelo pecado. O nexo de causalidade da angústia, se podemos dizer assim, o nexo de causalidade é existência de um pecado, angústia. Existência de um pecado, angústia. A causa desta angústia do salmista está pela prática de um pecado. Pela prática de um pecado. E o que seria pecado, né? Entre diversos conceitos que se possa ter, né? E muitos se desdobram em estudar o que é pecado. Alguns até gostam de definir a listagem do pecado, né? Alguns já começam a criar marcas ou tabelas. É tanta coisa, né? Isso é pecado, isso não é pecado, isso é pecado, isso não é pecado, isso é pecado, isso não é pecado. E vai criando aí sério, o termo correto de tipos pecaminosos. E vai criando uma lista. Então, eu acredito que se nós formos deter na lista dos pecados, seria muito enorme, né? É enorme. Por quê? Porque o que o homem sabe fazer bem é pecar. Venhamos ou convenhamos. O que o homem sabe fazer bem, ele é mestre em pecar. Eu gosto até de brincar com uma coisa que acontece na nossa infância, né? Às vezes a mãe fala assim: filho, a mãe faz aquele bolo maravilhoso, já viu? A mãe faz aquele bolo excelente, bolo de chocolate, granulados, um coco, olha que coisa boa, coloca um coquinho ali, porque a mãe está para receber visitas. E a mãe olha para o filho e ela dá uma ordem que ela não deveria ter dado essa ordem. Se ela não tivesse dado essa ordem, certamente não aguçaria aquilo que nós carregamos na nossa natureza. Ela fala: filho, não coma, porque esse bolo é para as visitas. E aí, se você não fez, eu confesso que já fiz, né? E aí você chega lá e vai com a colherzinha, vai rodeando o bolo, passa o dedo e come o bolo, e depois você vai com a colherzinha e vai tentando apagar as marcas daquela sua travessura, daquele seu erro, né? Ou seja, desde criança nós fazemos isso. A Bíblia diz que nascemos em pecado nos gerou a nossa mãe. Então, coisas que o homem sabe fazer bem,
de fato é pecar. Então seria uma lista enorme se a gente fosse querer definir quais os tipos de pecado. Alguns qualificam pecados graves, gravíssimos, uma série de coisas que tem por aí. Mas eu costumo dizer e eu adoto o seguinte conceito: pecado é tudo aquilo que transgride o caráter de Deus na sua vida. O caráter moral, o caráter ético, o caráter espiritual. É bom lembrar que Deus, e aqui só nessa definição de pecado, antes de nós destacarmos que Deus nos fez a sua imagem e a imagem e semelhança. Alguns dizem semelhança, explicando imagem. O importante é que Deus nos fez com os seus atributos morais, os seus atributos éticos. Colocou em nós esses atributos, esse senso de moralidade, o senso de descobrir o que é certo e o que é errado, de saber que aquela conduta está errada ou está certa. Então tudo aquilo que transgride o caráter de Deus, enquanto o caráter de Deus na sua vida é pecado. Ou melhor, tudo aquilo que transgride os atributos de Deus na sua vida é pecado. No que diz respeito à imagem e à semelhança de Deus, ou para alguns teólogos, a imagem de Deus. Dito isso, nós podemos prosseguir. Este salmo, ele reflete a grande confissão de Davi. É um salmo que traz uma lição de um erro grave que Davi cometeu. Naquele tempo, os reis, eles saíam à guerra. Havia o tempo de sair à guerra, de sair à peleja. E 2 Samuel 11:1, vamos ler o texto sagrado, para a gente ir delineando aqui a lição. 2 Samuel 11:1 diz o seguinte: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis, olha só, no tempo em que os reis saem, eram os reis, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele e todo Israel para que destruísse os filhos de Amon e cercasse a Rabá. Porém, olha os poréns da vida, Davi ficou em Jerusalém. Davi resolveu não cumprir o seu dever. Davi resolveu ficar no seu palácio, no seu conforto, ao invés de ir à peleja com aqueles que estavam com ele. Ao invés de estar na luta, estar na frente, liderando como sempre ele fazia. Então Davi toma essa decisão. E aí a gente vai observando, todas as vezes que nós deixamos de cumprir um dever, nós abrimos uma brecha. Primeira lição de hoje. Toda vez que você deixa de cumprir um dever seu, você está abrindo uma brecha. E essa brecha pode ser cara, pode te custar caro. E aí Davi ficou ali no seu palácio, e à tarde ele levanta, olha só, todos na peleja, à tarde ele levanta do seu leito, começa a andar pelo seu palácio, pelo terraço da sua casa, e avista então uma mulher. Avista uma mulher. Então, o primeiro ato de Davi, descumpriu um dever. Segunda coisa que Davi fez, ele olha
Ele olha e deseja. Todo erro, ele passa pela nossa cogitação, pelo nosso desejo. Alguém que vai cometer o crime, primeiro ele cogita. Primeiro ele cria. Primeiro ele pensa as formas como ele vai fazer. É assim. Segundo, primeiro ele descumpre o dever. Segundo, ele olha e deseja. Terceiro, ao desejar, aí ele passa para o plano, né? É como se ele pegasse cogitação, execução do plano. Então, ele, vamos mais uma vez aqui, até fazendo uma mesclagem com o direito, cogita, cria o seu plano, cogitou, tá aqui, aí ele vai e executa seu plano. A execução do erro. Manda trazer a mulher de Urias, deita com ela e aí comete o seu erro. Depois disso, Davi vai para um quarto erro, porque todo pecado, um abismo chama outro abismo, né? Todo pecado vai gerando mais consequências. Aí ele faz o seguinte, além disso ele pega, o que ele faz? Ele planeja a morte de Urias. Então, 4 coisas, planeja e executa. Primeiro, descumpre o seu dever. Segundo, olha e deseja, plano da cogitação. Terceiro, executa o seu plano. Quarto, ele planeja a morte de Urias, mas com uma finalidade, encobrir o seu pecado, encobrir o seu erro. Nós falaremos disso mais para frente. Então, dentro desta análise que nós aqui estamos observando que Davi, ele tem um caminho para o pecado, né? O caminho para o pecado. Vamos desenhar esse caminho aqui para o pecado, já que hoje eu estou gostando de desenhar, embora não seja bom nisso, né? E aí eu vou aqui destacar para você o que nós observamos, né? Então, esse foi o caminho praticado por Davi. Cogitação, execução, encobrimento, né? Que nós devemos prosseguir aqui na nossa análise. Bom, dito isso, queridos, vamos passar para o segundo ponto. Todo pecado gera fruto. Gera. Todo erro gera fruto. Todo acerto também. Ninguém é obrigado a semear, mas semeou, vai colher. E o fruto do pecado veio. Em decorrência disto o que? Do pecado, a mulher de Urias, Betseba, engravidou. E agora? Davi tinha uma posição de rei e
O fruto do pecado veio para revelar, e revelando aquilo que ia acontecer. E a sentença disso, meus irmãos, era a morte. Pastor, vamos ler Levítico 10, ou 20:10. A sentença naquele tempo era gravíssima. 20:10. Olha aqui. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Levítico 20:10. A sentença para Davi era a sentença de morte. Davi sabe disso. E o que ele faz? Ele planeja encobrir o pecado. Esse é o grande erro. Peca e agora quer encobrir o erro. E aí o que ele faz? Ele planeja, e nesse planejamento ele chama Urias. Fala: Urias, vai descansar, Urias. Vai lá descansar com a sua esposa. Naquele tempo não existia DNA, né? Então ninguém ia saber que Davi havia cometido adultério. Não existia isso. Vai lá, Davi, deita lá com a sua esposa, descansa com a sua esposa. Davi não, vai lá, Urias. Só que esse plano fracassou. Não deu certo. Aí, como ele viu que esse plano não tinha dado certo, o que ele faz? Ele chama Urias para festejar. Vamos festejar, Urias! E procura embriagar Urias. Mas o plano fracassou. Não deu certo. Depois disso, o que ele faz? Ele vai por uma terceira atitude. Já que não deu certo, planejou a morte de Urias. E aí ele casa com a mulher. Tudo estava bem. Urias morreu. Eu casei com a Betseba, então ninguém vai descobrir que eu cometi um adultério. Então, tá tudo certo. Só que existe uma coisa, irmãos, e você é aluno da Escola Bíblica Dominical, e eu falei disso em uma das lições, que é o temor a Deus, que é ter medo do próprio Deus. Eu trouxe esse conceito. Você lembra disso? Até fui bem enfático, dizendo que as pessoas sobem no púlpito, cantam, pregam, e continuam sua vida de pecado. E continuam sua vida de erro porque perderam o temor. Ninguém descobre, ninguém sabe, ninguém vai ver. O pastor não está aqui, o meu líder não está aqui, as pessoas as quais lideram não estão aqui. Esse é um momento que, ou seja, vai praticando as coisas com muito mais medo da reputação do que medo do ato de Deus. Nós precisamos trazer isso à reflexão. Porque as pessoas estão muito mais preocupadas com a sua reputação, com o seu nome, com o que as pessoas falarão, comentarão, curtirão, aplaudirão e tantoão, do que com medo de Deus. E o medo, querido, ele é importante, porque o medo nos traz segurança.
Ah, pastor, não pode falar isso. Claro que pode. Claro que pode. A gente não pode ficar amedrontado, assustado, viver uma paranoia, viver com síndromes. Mas o medo está em nós como medida de segurança. Saber que aquele ponto, aquele ato, pode nos trazer consequências gravosas. E nos faz respeitar os limites. Respeitar os limites. Os nossos limites, as regras naturais fazem isso. E as pessoas, por causa Davi, como rei, Davi estava numa posição superior, planejou aquilo que ele achou que deveria planejar, e ponto. Não vai acontecer nada. Talvez isso tenha acontecido em muitos lugares. Continua normal. Minha reputação não foi atingida, o meu nome não foi, ninguém descobriu, ninguém sabe, eu não tenho que dar satisfação, entre tantas outras coisas. Só que a Bíblia traz um atributo de Deus fantástico, que é a onisciência. E além disso, traz também um outro atributo de Deus fantástico, que é a onipresença. Deus, ele conhece, querido. Ele sabe de todas as coisas. Nós temos que não pecarmos, vamos corrigir aqui, deixar de pecar, não pelo fato que alguém vai nos julgar, mas pelo fato que aquele que tem poder para trazer sobre nós o juízo, ele está vendo. Vamos desenhar de novo? Vamos desenhar de novo. Aquele que tem poder para trazer sobre nós o juízo, está vendo. Olha aqui. Deus é onipresente, onisciente. E Ele tem poder de trazer sobre nós o juízo. O juízo. Lembra daquilo que Paulo tanto diz em 1 Coríntios, capítulo 11, que todos nós lemos na Santa Ceia? Examine-se, homem, a si mesmo. Assim, então, ou seja, só que aí nós perdemos e não observamos. Davi foi assim. Até o momento que Natã chegou até a sua casa. E todos conhecem a história. Contou a ele com uma parábola, com habilidades. E o Espírito Santo, ele tem O Espírito Santo, Deus, ele tem uma habilidade cirúrgica, vai no ponto. Ele não erra, é certeiro. E vai lá no pontinho dizendo, este homem, Davi, é tu. Naquela hora, Davi percebe a gravidade de sua conduta. E aí, a gravidade dessa conduta trouxe a Davi sérias consequências que estão no Salmo 51. Por quê? O pecado faz isso. O pecado, ele vai defiando o homem pouco
pouco a pouco, vai afastando o homem da presença de Deus. O homem, quando ele está com a vida, o homem e a mulher em volta do pecado, ele vai perdendo o brilho do Espírito Santo. Ele vai perdendo, sabe, aquilo que reflete a imagem de Deus. Ele vai definhando na fé. Só que Davi faz algo e nos ensina muito. Ele reconhece. Ele diz, Deus, Salmo 51:3, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Não está diante de mim, está sempre. Quando você erra, fica ali. Igual aquela goteirinha da pia caindo. A mesma coisa. Mesma coisa. Você pecou. Você pecou. Você pecou. E ele traz essa declaração do seu erro. Ele mostra, não dava mais para conviver normalmente com aquilo. E ele diz do Salmo 51, contra ti somente pequei, a confissão, e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Olha, além disso, o pecado, além dele ficar ali na nossa mente, ele nos afasta muito de Deus, muito de Deus. E tem mais. Pediu perdão. E tem muita gente que acha o seguinte, não, pedir perdão, tá tudo bem, não. Quando você peca, irmão, você erra, há o perdão de Deus, mas a consequência vem. A consequência você vai ter. Como eu disse, você não é obrigado a plantar. Plantou, vai colher. Ah, mas eu pedi perdão. Pediu, mas vai pagar a consequência, não tem jeito. É preciso pensar. E Davi pediu perdão, mas a espada nunca se apartou da casa de Davi. O filho do adultério morreu, o mal veio sobre a família de Davi, e quantas pessoas não pensam nas suas famílias? Quantos líderes de família não pensam nas suas famílias quando vai cometer os seus erros? As consequências foram graves para a família de Davi. Por isso, é preciso entender que o pecado... E outra coisa que eu preciso ressaltar aqui. Ninguém peca achando ruim. É ou não é verdade? Ninguém peca achando ruim. Porque o pecado, ele massageia a nossa carne. Parece um refúgio temporário. Faz isso. Ninguém adultera achando ruim, ninguém discute achando ruim, ninguém fala mal do outro achando ruim, entre tantas outras coisas. Mas eu fui lá e fiz valer, falei. Que bom. Mas aquela fala sua pode ter destruído a sua própria família. Aquele seu momento de prazer pode ter destruído relacionamentos.
tantas outras coisas. Poderíamos citar N coisas. Cuidado. Porque às vezes você pode estar destruindo muita coisa boa que Deus tem para você. Aí o salmista, então, passando agora para o tópico 3, para nós encerrarmos. Primeiro, Davi faz alguns pedidos a Deus. Ele faz: primeiro, Deus, eu quero conhecer a tua sabedoria. Ele disse: no oculto me faz conhecer, limpa, tira o meu pecado e me faz conhecer a tua sabedoria. Sabedoria não é a mesma coisa que inteligência. Quantos homens foram excepcionais na sua inteligência, resolvem problemas extremamente complicados, conseguem desvendar coisas extraordinárias que ninguém desvenda, mas são tão imaturos. Pessoas que têm informações em grandes lugares, pessoas com conhecimento, você fala, gente, como conhece, mas são tão imaturos, se acham melhor do que os outros, arrogantes, ou seja, é falta de sabedoria. Falta de sabedoria. E Davi, ele pede a Deus, olha, lá no oculto, Deus, me dê essa sabedoria. Segundo, ele fala, purifica-me com ensopo. Ele queria ter a certeza que estava completamente purificado. Ele tinha, em vários momentos da Bíblia Sagrada, nós vemos a utilização do ensopo, em Levítico 14, 51, 52, em Êxodo 12, 22. Ele queria se sentir completamente restaurado. Então ele reconhece o seu erro, ele confessa o seu erro, ele confessa a sua atitude e aí ele arrepende. Porque arrependimento é mudança de rumo. Tem gente que confessa, mas não arrepende. Confessa, mas continua, eu pequei, mas continua, eu sou fraco. Eu sou fraco. Mas na verdade é só uma desculpa para continuar pecando. Eu não suporto, essa tentação é muito grande, eu não consigo vencer essa iniquidade. Na verdade é só uma desculpa para continuar errando e não querer arrepender. Não é? É só mais uma desculpa. Mas Davi, ele arrepende. E ele fala, Pai, me purifica, porque a coisa mais linda é quando somos purificados por Deus. Aleluia. E aí, no verso 12 ele fala, torna a dar-me alegria. Alegria do quê? Da tua salvação. Salvação no contexto de libertação, de ser liberto deste peso que está sobre mim, porque o pecado exerce um peso. Me tira essas travas, essas garras que vieram em consequência do meu erro e que tem deixado a minha alma angustiada, atribulada, a minha alma prostrada. Mas dá a mim, Senhor, a alegria da tua salvação. Aleluia. Estes foram
os pontos que nós observamos aqui. Não é possível, e vamos concluir então, né? Não é possível você ter uma vida de adoração e de oração se não tiver uma vida afinada, alinhada com o caráter de Deus. E se você tem errado, há um caminho bíblico ensinado em Salmos: confissão e arrependimento. Verbalizar diante de Deus o seu erro, arrepender-se, mudar-se de rumo, mudar-se de rota, mudar-se daquele caminho que você estava seguindo. Porque na verdade, queridos, e aqui eu quero te dizer, nós estamos aqui nessa terra para servirmos a Deus de corpo e de alma. O nosso corpo e a nossa alma precisa estar alinhada com o Pai. E o nosso corpo, ele pode trazer para dentro da nossa alma aquilo que alinha com o Pai ou aquilo que desalinha com o Pai. Quando nós emprestamos o nosso corpo para o pecado, e eu falo de diversos pecados, não estou falando aqui apenas do adultério, que é o caso de Davi, mas há uma infinidade de pecados, há uma infinidade de condutas que não refletem o caráter de Deus, que não refletem os atributos de Deus da nossa vida, e às vezes nós emprestamos o nosso corpo para isso e trazemos para dentro do nosso corpo todas as chagas em decorrência do pecado e afastamos de Deus. Não vale a pena. Um minuto de prazer não vale a pena a uma infinidade de consequências do pecado, ou a uma eternidade sem Deus, como alguns dizem por aí. Que você venha colocar isso na sua vida. E eu encerro dizendo, como essa lição é maravilhosa, é preciso que você observe bem o limite. Observe bem o temor, porque o temor a Deus, o temor a Deus vai revelar até onde você pode ir. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e que você seja um grande homem e uma grande mulher de Deus. Esse é o desejo do meu coração.